Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Eu sei que muitos nesse tempo estão temerosos, estão com medo. Será que nós teremos uma terceira guerra mundial? Há rumores. Muitos falam que sim, haverá uma terceira guerra mundial. Queridos, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, não haverá uma terceira guerra mundial. A Bíblia fala, próprio Jesus, ele nos conforta. Ele diz, olha, haverão guerras, rumores de guerras. Mas ainda não é o fim. Por que que muitas vezes nós somos levados pelas ondas desse mundo e nos preocupamos, aonde nós deveremos ser o povo mais pacífico, mais esperançoso, mesmo que todo mundo esteja sendo abalado. Nós temos que ser o alicerce dessa terra. Nós temos que mostrar ao mundo que não são as guerras que determinam o fim. Não é a fome que vai determinar o fim, queridos. Não é pandemias, queridos, não é nada a não ser o nosso Deus, aquele ao qual nós viemos adorar essa noite. E se Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, a consumação de todos os séculos, queridos, isso é motivo de nós estarmos em paz. Em paz. Aquieta o teu coração, querido. Aquieta o teu coração. Mesmo que o mundo esteja em guerra, rumores de guerras, em conflito, o nosso Deus ainda está no controle e sempre estará. E Ele falou para nós, Ele nos deixou, Ele falou, olha, enquanto eu não voltar, não haverá paz em Israel. Eu sei que é muito bom nós levantarmos um clamor, orarmos e intercedermos por Israel, mas só haverá paz em Israel quando o nosso Deus descer com o seu Filho e pisar naquela terra. Aí sim haverá paz, porque o príncipe da paz ainda não veio. Por mais que os líderes e organizações tentem organizar a paz, queridos, não haverá paz enquanto o nosso Jesus não aparecer nas nuvens. Nós estaremos com Ele, então todo mundo temerá e se arrependerá por não ter crido naquele a qual eles crucificaram. A paz só virá com Jesus. Então, aquieta, queridos, o teu coração. Não fiqueis preocupados e nem ansiosos. Temos que ter cautela? Sim, temos que ter cautela. Mas não pode haver medo e nem a preocupação, porque o medo e a preocupação demonstram que nós não confiamos totalmente no nosso Deus, ou que Ele não é todo poderoso. Está entendendo o que o mundo tenta nos passar? Uma imagem de um Deus que está no caos, uma imagem de um Deus que não tem todo o poder. Ele detém um poder, talvez espiritual, mas não tem todo o poder. Olha essas guerras, olha as fomes, olha tantas coisas. Será que Deus existe mesmo? Muitas vezes os nossos gigantes que nós lutamos é contra as nossas próprias crenças, contra o que o mundo quer colocar em nós de verdade. Mas a verdade é que o nosso Deus reina. A verdade é que Ele é poderoso, Ele é misericordioso, e por amor ao nome dEle é que esse mundo, nós não somos consumidos, porque Ele liberou uma palavra e Ele prometeu, virá buscar. Ainda não é o fim, mas Ele virá nos buscar, queridos, e essa é a nossa esperança. É a esperança que nós temos em Deus. Guarde essas palavras, porque se você acha que está ruim,
vai dar uma piorada ainda. Se você acha que está se encaminhando para o fim, queridos, vai acontecer ainda mais umas dores de parto. Por que é necessário que essas coisas aconteçam, queridos? É necessário. E muitas vezes eu fico pensando que nem mesmo o inimigo sabe por que ele está sendo usado e quando ele está sendo usado por Deus. Muitas vezes ele acha que ele está causando caos e fazendo tantas coisas. Mas o Senhor literalmente olha para ele e não sabe de nada, miserável. O nosso Deus é que está no controle. O nosso Deus é que tem poder. Crer nele é viver em paz. É olhar para as guerras, ter misericórdia das pessoas que estão sofrendo, sim. Clamar. Mas saber que todo o nosso clamor não se compara ao momento em que o nosso Jesus aparecer novamente. Aí sim a paz será estabelecida. E esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus a qual nós viemos servir, a qual nós escolhemos servir, a qual nós decidimos viver. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos transferidos, transladados do reino das trevas, de medo, de pânico, de destruição, de pavor, para o reino dos céus. Então fique tranquilo, querido. Clame, ore, interceda, mas saiba que a paz só virá quando Ele voltar. Queridos, como eu havia prometido já há muito tempo, eu gostaria de falar sobre ofertas, porque muitas vezes, infelizmente, o povo de Deus é o povo que menos entende, mais questiona, mais reclama, mais tem pensamentos negativos e contrário aos pensamentos e planos de Deus, e é o povo que mais perece na face da terra. É o povo mais abençoado e ao mesmo tempo o povo que mais perece. E Deus já havia nos advertido. Ele fala, olha, meu povo perece não por falta de dinheiro, não por falta de tantas outras coisas, perece porque não tem conhecimento, não entende, não busca conhecer o que eu tenho, o que eu prometi, como eu trabalho, como funciona o reino dos céus. Eu não sei se você percebeu, mas a única mensagem que Jesus prega em todo o ministério dele é o reino de Deus. Ele não prega outra palavra a não ser o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de meu pai, o reino de Deus, o reino de meu pai, porque no reino de Deus é assim, no reino de meu pai é dessa forma. Ele não prega outra mensagem. Ele não tem outra mensagem, porque ele veio novamente trazer esse reino para a terra, e ele veio nos dar novamente esse acesso a esse reino, porque éramos alienígenas, alienados, imigrantes ilegais. E ele fala, olha, é tempo de vocês retornarem de onde vocês nunca deveriam ter saído. E o problema maior, queridos, nosso, é que nós não entendemos que o nosso Deus, Ele não é glorificado na miséria, na falta. Ele não é glorificado quando você está na necessidade, ou quando você está humilhado, jogado no pó. Não, Ele não tem prazer em nos ver dessa forma. Mas por mais que o povo de Israel tenha sido escolhido como nação peculiar, a menina dos olhos de Deus, muitas vezes a nação de Israel, como nós percebemos, estava no pó, clamando, estava sendo miserável, assolada pelos inimigos vizinhos, aonde o Senhor prometeu para Abraão, olha, os teus descendentes dominarão sobre os inimigos e dominarão sobre todos os territórios deles. Você sabia que essa era a promessa que Deus prometeu para Abraão? E quando Deus institui através de Moisés a nação de Israel, o povo começa a ficar, vamos dizer assim, um pouco isolado de Deus.
Aí Deus traz novamente eles para mais perto. É por isso que muitas vezes, queridos, por mais que o Senhor fale, Ele sempre vai te trazer ao mesmo ponto, ao ponto inicial, onde Ele quer que você entenda quem Ele é, como funciona o reino dos céus, o que é o reino de Deus, por que Jesus só pregava essa mensagem. Porque hoje, infelizmente, nós, como filhos desse rei, como pertencentes a essa nação celestial, como cidadãos dos céus, nós vivemos como se não tivesse o amanhã, como se a eternidade não fosse existir, não fosse uma realidade. E essa noite eu quero te deixar uma palavra para que você entenda algo que Deus não apenas instituiu, mas Ele vem trabalhando ao longo das gerações. E se você perceber as gerações mais prósperas, mesmo que não sejam crentes evangélicos, pertencentes a alguma religião cristã, são os povos que obedecem, o que muitas vezes nós não obedecemos. É interessante que, se você for ouvir as pessoas mais ricas dessa terra, você vai ouvir eles citando, paralelamente, as passagens da Bíblia. Como que eles conseguiram chegar aonde eles chegaram? Como que eles adquiriram o poder e a autoridade? Eles vão te falar, olha, eu faço o que está escrito aqui. Ah, então você é crente? Não, eu não sou crente, não acredito em Deus, mas eu sei que isso aqui é verdade e tem poder. Uma coisa, queridos, que nós precisamos entender: os céus é um reino, não é uma democracia. Infelizmente, nós ainda não conseguimos entender. Nós achamos que eu estou em Cristo, vou para Cristo, aceito a Jesus, mas eu posso escolher viver da minha forma. Eu posso escolher fazer as coisas que eu quiser. Infelizmente, no reino de Deus, ou em reinos, assim por dizer, não acontece dessa forma. O soberano é sempre o Deus, o soberano é sempre o rei. A palavra do rei não é apenas uma palavra, ela vira lei. Tudo que o rei fala vira lei e precisa ser cumprida. Aquele que não cumpre, paga por não cumprir. Muitas vezes nós lidamos com a palavra de Deus como se fosse apenas meros acontecimentos históricos. Mas não entendemos a gravidade e o peso que tem a palavra de Deus. Não apenas escrita, queridos, mas quando ela é revelada e quando nós entendemos a palavra dele. Hoje, muitas vezes, muitas pessoas, elas não entendem por que Deus instituiu o dízimo, por exemplo. Ah, é sobre dinheiro, é só sobre dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. E hoje em dia a maioria das pessoas, quando ouvem isso, elas pensam é dinheiro, a igreja só quer dinheiro, é dinheiro para o pastor, é dinheiro para isso, é só dinheiro, 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 dinheiro. Mas as pessoas não voltam para entender o porquê que Deus institui certas coisas. Será realmente que Deus precisa do nosso dinheiro? Ou melhor, será realmente que Deus precisa do dinheiro dele que está conosco? Porque é fácil, queridos, eu achar que o que eu tenho é meu porque foi eu que conquistei. Mas se não houvesse o sopro divino em mim, eu não viveria. Para nós começarmos por baixo. Se ele não me desse condições e saúde, não me desse um corpo apto para trabalhar, para lutar, força nas mãos, inteligência para pensar, administrar, criar, melhorar as coisas, eu nada teria. Se eu não tivesse um tempo estabelecido para fazer as coisas, quando que eu iria fazer? Parecem coisas que são lógicas, mas nós muitas vezes esquecemos.
E essas coisas simples são extremamente fundamentais quando nós construímos uma base. Porque não há como você fazer nada sem uma base, não é como você erguer um grande império, um edifício sem uma base, precisa haver uma base. Por isso que a primeira coisa que Deus faz, Ele institui a base. Olha, esta é a base a qual eu quero que vocês vivam, porque vivendo sobre essa base, qualquer coisa que vocês fizerem, irá prosperar. E muitas coisas Deus não explica para nós explicitamente nem o porquê. Ele simplesmente fala, olha, não faça, faça. Não faça e faça. Você não vai ver Deus explicando, por que assim, meu filho? Não, porque é desse jeito. Não, o que você acha? Será que eu fiz errado? Será que eu não estava pensando bem quando eu... Não, queridos, Deus apenas fala, libera, vira lei e nós precisamos obedecer. Porque seria muito fácil Deus apenas fazer robôs, a qual ele apertasse um botão, a gente faria as coisas. Seria muito fácil para Deus. Mas Deus não teria essa adoração que nós fizemos essa noite. Porque em meio a todo o caos, a tantas coisas que estão acontecendo, queridos, nós escolhemos amar esse Deus, crer nesse Deus, adorar a esse Deus, levantar um altar de louvor e adoração fora da nossa nação para esse Deus. Eu te pergunto, será que Ele não está olhando para nós? Será que Ele não está recebendo esse sacrifício? E é sobre isso que eu quero falar essa noite, sacrifício. Queridos, há uma diferença entre dízimo e oferta para Deus. E não apenas para Deus, no mundo espiritual há uma diferença. Eu quero que você entenda essa noite, eu creio que se quem não esteve aqui, nós temos essa gravação, não foi colocada no YouTube, mas nós temos essa gravação, onde eu expliquei sobre o dízimo, por quê, o que é o dízimo. E essa noite eu quero que você entenda a segunda parte da moeda, a oferta. Se você não ouviu a palavra, eu te aconselho a você procurar talvez o demo, os nossos irmãos, e ouça novamente. Porque não há como você ofertar sem você entender o dízimo e nem praticar. Toda oferta, se você for analisar na Bíblia, Deus institui o reino dele através de uma nação, e ele institui as leis, ele coloca as leis. Ele sabia que nós iríamos errar, que nós iríamos falhar, que não iríamos tratar o nosso irmão bem, que nós iríamos fazer algo de errado, então ele fala, olha, não se preocupe porque eu já pensei em todas as coisas, até mesmo nos seus erros que vocês ainda não cometeram. E se você for para Levíticos, queridos, Levíticos, a partir do primeiro capítulo, ele vai te dar uma sequência de ofertas, de sacrifício. Desde o primeiro capítulo de Levíticos, ele já começa, capítulo 1 ele começa com o holocausto. Ele institui para os que vão viver no reino dele, uma lei chamada, olha, quando você precisar fazer isto aqui, você vai fazer uma oferta de holocausto. E ele explica para o povo, o holocausto tem essa finalidade. Quando você vai para o capítulo 2 de Levíticos, ele te diz, olha, tem também uma oferta de sacrifícios de manjar. Você já ouviu essa oferta, queridos, de manjar? É a oferta de alimentos, é a oferta de comidas. Muitas vezes nós vemos essas ofertas, mas do outro lado. Lembra da Iemanjá, dos santos, de algumas religiões que oferecem comida às entidades? Pois é, a gente não pratica muito isso, né? Mas o interessante é que não é apenas dar a Deus. Quando eu tenho um relacionamento com os meus irmãos, isso significa uma intimidade entre os irmãos. Quando você me convida para ir lá
comer na sua casa, quando você vai, come na minha. Isso é uma oferta, eu estou oferecendo a Deus para os meus irmãos também. Quando você vai para o versículo 3, você vai encontrar no capítulo 3 uma oferta de sacrifício de pacificação, de paz. Muitas vezes a gente sabe que tem alguns irmãos que são osso duro de roer. Mas o Senhor fala, olha, mesmo quando você entrar em conflito, para você acertar as coisas, traga uma oferta de paz. Quantos de nós, quando brigamos com o nosso irmão, vamos falar aqui dentro da igreja, não lá fora, que lá fora às vezes a gente quer descer da cruz, como se fala, né? Mas quantas vezes a gente tem uma discussão com o irmão, não concorda com o que ele fala, não gostou, não olhou, não cumprimentou, o Dema não botou uma foto minha legal lá e já fiquei bravo. Quantas vezes a gente chega e oferece uma oferta por causa dessa picuinha? Eu creio que ninguém fez isso ainda. Pois é, mas é estabelecido no reino de Deus. Levíticos 4, oferta pelo pecado. Essa oferta todo mundo conhece, porque o primeiro que ofertou foi o próprio Deus. Então nós sabemos que quando nós pecamos, nós temos um advogado agora, porque ele foi a nossa oferta. Essa nós entendemos muito bem. Oferta pela culpa. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado. Estou meio culpado, eu acho que aquele irmão não está conversando bem comigo, não olhou direito. A pessoa vive culpada. Tem uma oferta para você oferecer a Deus por causa da culpa que você tem. Eu acho que eu não fiz algo certo. Tem uma oferta pela culpa. Sabe, queridos, quando eu olho essas coisas no começo do povo de Israel, quando eu vejo isso, eu percebo o cuidado de Deus em todas as coisas. Porque hoje, quando a gente fala sobre oferta e dízimo, a gente pensa em apenas dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. E nós achamos desculpa para todas as coisas. Eu não vou dizimar nem ofertar porque é para o pastor, porque é para a igreja, é para isso, é para aquilo. Tem várias pessoas corruptas, tem várias coisas, eu não sei o que está sendo feito. E a gente arruma desculpa para todas as coisas, menos para obedecer. A gente não arruma uma desculpa para obedecer. Eu não tenho, mas vou obedecer. Eu não acho que é legal, mas vou obedecer. A gente não acha essa desculpa. É verdade? A gente não acha, a gente nunca procura essa desculpa. Mas para não fazer alguma coisa, eu estava conversando essa tarde com um colega meu, e nós discutíamos justamente essa questão. Queridos, você vai achar tudo o que você quiser, com pauta na Bíblia, na internet, para defender o que você quiser, mesmo que você esteja errado. É verdade. Mesmo que você esteja errado, se você quiser defender o seu erro, baseado na Bíblia, hoje você encontra respaldo. Não porque a Bíblia te aconselha a fazer o erro, ou porque ela aceita o teu erro, mas porque hoje em dia, queridos, do jeito que a informação está, você encontra tudo. E as pessoas continuam vivendo apenas no erro. O nosso Deus é um Deus de revelação. Para que Ele se revele, eu preciso buscar a revelação. Tem revelações que não vai vir até você, apenas você vindo à igreja, apenas você ouvindo uma pregação, tendo uma amizade com uma pessoa teóloga, um pastor. Não, às vezes revelações que são específicas para você, o Senhor vai te revelar no teu secreto, só para você. E muitas vezes, queridos, esse é o nosso erro. Conversava também essa tarde, eu falei que a pior coisa é eu desconstruir o que você construiu achando que era certo e eu tendo que desconstruir tudo aquilo que você vem achando que é certo para construir o que é realmente verdadeiro.
O interessante é que Deus institui a oferta, mas nós temos a liberdade de escolher se vamos ou não vamos ofertar. Porque para nós é apenas dinheiro, money. Que nem diz a minha mãe, tutu, faz-me rir. É só sobre dinheiro. Então, se eu não tenho, para mim é fácil, eu não dou. Se eu não entendo, para mim é fácil, também não vou dar, porque não entendo. Se eu não acredito, melhor ainda, porque eu não acredito. E muitas vezes nós estamos no altar de Deus, pedindo para Deus o que Ele está esperando de nós, como resposta, como oferta e como sacrifício. É fácil nós olharmos, por exemplo, para Malaquias 3 e falarmos, olha, você precisa dar, você precisa fazer, porque está escrito em Malaquias 3, mas se você não pegar o contexto pela qual Deus pressiona o povo de Israel, você não vai entender. Porque dentre tantas coisas, o Senhor fala apenas um pouquinho só. E também nos dízimos e nas ofertas. Mas esse não era o ponto principal de Deus. Deus vem questionando e falando, vocês estão tão distantes, errados, deixam tanto furo, que até nos dízimos e nas ofertas. Mas algo interessante que eu quero te revelar essa noite, queridos, justamente nessa palavra. Malaquias 3, e no versículo 6, se você tem a tua Bíblia aqui, se não tem, está no telão ali depois. Malaquias 3, e a partir do versículo 6, diz assim, porque eu, o Senhor, olha, ele já começa deixando bem claro. Quem sou eu? O Senhor. O que é o Senhor? É o dono. Ele deixa bem claro, ele não deixa nenhuma sombra de dúvidas e nenhuma margem para erro. Mas eu não acredito. Não tem não acreditar. Mas eu acho que não é certo. Não, você não tem que achar nada. Mas eu penso que é assim. O que são os teus pensamentos contra os pensamentos do Senhor? Ele começa já dizendo, já deixando, tipo assim, dando um tapa na cara, né? Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele chega assim para o povo de Israel e fala assim, olha, você reclama tanto, que eu vou te dizer uma coisa, você só não foi consumido até agora, porque eu sou o Senhor, e eu zelo pela minha palavra, é por amor ao meu nome. Então pare de reclamar. E eu vou te dizer mais. Imagina Deus chegar para nós num estado desse, a gente dizer, Senhor, por que é de guerras, por que é de tantas coisas, por que é disso, por que daquilo? O Senhor fala, para de reclamar. Eu sou o Senhor, e se eu sou o Senhor, eu estou no controle. Para começo de conversa. Ele diz assim no 7, desde os dias dos vossos pais, ou seja, vocês já vêm fazendo um erro recorrente. Não é novo o que vocês estão fazendo. Vocês estão copiando o erro dos próprios pais de vocês. Desde os tempos dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim. Olha, os seus pais deixaram furo, mas eu vou dar uma chance para vocês. Se conserta, volta para mim, que eu vou começar a revelar novamente, te dar diferentes acessos a esse reino. Aí ele continua dizendo ainda, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em quem havemos nós de tornar? Versículo 8, roubará o homem a Deus? Aí o Senhor responde, todavia vós me roubais. Vocês estão me roubando já faz tempo, desde as outras gerações, então para de reclamar. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te temos roubados?
E o Senhor novamente responde nos dízimos e nas ofertas: com maldição sois amaldiçoados. Agora me diz, o que tem a ver bênção, maldição com dízimo e oferta? É algo para se pensar. Porque se há uma maldição, é por causa de uma desobediência. Se há uma desobediência, eu preciso aprender para não desobedecer mais. Você sabe o que significa pecado? Pecado não é roubar, não é matar, não é destruir, não é difamar, não é cobiçar. Isso não é pecado. Não que eu esteja dizendo que não é pecado, por favor, não faça esse corte. Mas a palavra pecado significa desobediência. Se você pegar a palavra no original, tanto no grego quanto no hebraico, ela vai significar apenas uma palavra: desobediência. Tudo que Deus institui, fala, pede para que você faça, se você não fizer, você está desobedecendo. Aí nós, religiosos, nós usamos a palavra pecado, mas é apenas desobediência a uma ordem. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Queridos, isso não era apenas uma igreja. Era desde o alto escalão. Não era apenas alguns irmãos. Era a nação inteira. Mas você vai entender, queridos, que não era por falta de não fazer. Olha o que o versículo 10, por exemplo, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí ele começa a dizer, pelo dízimo ele começa a começar. Ele diz: e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E é aqui que eu quero entrar. É aqui que acontece a divisão, a separação entre dízimo e oferta. Essa tarde eu conversava com essa pessoa, muito inteligente e interessante, e eu perguntei: tem como você, sendo brasileiro, preste atenção na pergunta, sendo um brasileiro, vivendo na Inglaterra, tem como você viver na Inglaterra e não pagar o imposto da Inglaterra? A pessoa disse: não, claro que não. Eu disse: não, tem, claro que tem. Você pode sonegar, viver na Inglaterra por um tempo e não pagar o imposto. Mas é certo? Não, claro que não é certo. A gente pensa apenas que dízimo foi instituído, porque Deus vai querer um dinheiro meu, porque Deus quer uma parte do que é meu. Não, queridos. Ele institui o dízimo como lei, porque através da minha fidelidade com Ele, eu garanto a minha cidadania no reino dos céus. Quem me dá o visto é Jesus, mas eu preciso garantir que o meu visto esteja em dia no reino dos céus. Porque quando o contador, o anjo não sei qual o nome, chega perante Deus, e a gente faz um pedido, como o povo de Israel estava pedindo, Deus fala: anjo fulano de tal, como está a contabilidade do meu servo tal? Aí o anjo vai falar: está igual aquele povo lá, naquele tempo do povo de Israel. E às vezes Deus não responde, não porque Ele não quer te responder, é porque o seu visto já está expire, já não está mais em dia. É claro que é uma alegoria, queridos, mas é para que você entenda. É claro que nosso Deus, Ele não vai, por causa de um dízimo, Ele não vai te retirar do reino dEle. Isso não é uma questão de perder a salvação. Se eu não dizimar, eu vou perder a salvação e não vou para o céu? Não, queridos. Não é essa a questão. A questão é que enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos constantemente pedindo para Deus:
Deus, tenha misericórdia de mim, Deus me guarda, Deus supra a necessidade, Deus me dá capacidade, Deus me levanta, Deus me dá, Senhor, uma boa administração, Senhor, agora eu posso, me dê uma empresa, me dê, Senhor, empregado, Senhor, me levanta nessa nação, me faz forte. Queridos, eu não sei você, mas se você não pede nada para Deus, então alguma coisa de errado não está certo, porque nós vivemos, a primeira coisa que a gente faz perante Deus é pedir: Deus, tenha misericórdia, me salva. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Aí Deus vai lá e te salva. Através de Jesus, Ele já não vê mais você, Ele vê Jesus. Então a gente vive essa constância de sempre, quando precisar de algo, para quem que você vai pedir? Para quem pode te dar. A gente pede para quem? Para Deus, que é o nosso Pai. É isso que Abba significa, aquele que supre, aquele que tem para te dar. Por isso que a diferença entre dízimo e oferta é que dízimo ele vai te garantir, não barganhar, vai garantir que você tenha acesso a todas as promessas. Lembra de Deuteronômio 28? Oh, mas é o melhor capítulo da Bíblia, queridos. Até quem não é crente sabe. Todas as promessas aqui, lá, acolá, na tua nação, fora da tua nação, no campo, ou seja, na cidade, qualquer lugar, eu serei abençoado. É verdade, essa é a promessa de Deus. Mas e a minha parte, aonde que está? Eu tenho que fazer uma parte, há uma parte que depende de mim. Mas o que eu quero te trazer essa noite, sobre oferta, é que o interessante é que quando a Bíblia fala, preste atenção, queridos, ela fala ali, Deus está falando sobre, olha, vocês estão reclamando, não estão recebendo muitas coisas, porque vocês estão em falta, está atrasada a vossa declaração, e quando vocês declaram, está sendo mal feita. É assim que Deus estava falando, na linguagem de hoje. Entendeu? Você não está muito legal com o leão, a gente fala leão lá no Brasil, né? Você não está muito legal em dia com o leão. Mas deixa eu te mostrar algo interessante. Ele fala assim, trazei, ok, se regularize, até esqueci a palavra, mas fique regular no reino de Deus, trazei novamente, volte a fazer, ouça a minha lei e volte a praticar, trazei novamente, e depois que você trouxer, aí sim, depois que você trouxer, mas eu não sou obrigado. Claro que não, queridos. Ninguém está te obrigando, ninguém vai te obrigar na hora da oferta do dízimo. Só que, mais ou menos umas 9h30, 10 horas, as luzes se apagam, todo mundo vai embora. E para quem que você vai chorar, pedir, quando você precisar? É para Deus. Por isso que ele fala, olha, preste atenção, se você quer novamente essa conexão, você volte a fazer, trazei novamente todos os tesouros, porque há um propósito, não é sobre dinheiro, há um propósito, e esse é um propósito, para que você esteja em dia, e para que eu passe para a segunda parte, eu preciso realmente ver a tua resposta. Aí ele pega e continua dizendo, versículo, a continuação ainda, ele diz assim, e provai-me nisso, diz o Senhor. Provar no quê? Se eu não vos abrir as janelas dos céus. Deixa eu te dar uma revelação aqui, queridos. O dízimo, ele te garante, vamos usar essa analogia, o acesso. A oferta, ela garante que uma janela seja aberta para você. Isso é pessoal. Para que essa janela que foi aberta através da sua obediência se permaneça aberta, ela depende dessa segunda etapa. Qual que é a segunda etapa?
A gente vai fazer a nossa parte e vai provar. Olha, Deus, eu quero ver se realmente você vai abrir essa janela e se realmente vai vir bênçãos sem medidas. Preste atenção, queridos, quando Deus fala sobre o dízimo, trazei novamente, Deus não está falando, trazei novamente para que vocês sejam abençoados. Trazei novamente para que a bênção volte novamente no meio de vocês. Ele não fala. Ele apenas faça o que é correto, volte a fazer, porque desde os vossos pais estava sendo errado, ok, faça o que é correto, vocês sabem o que é correto. O que é correto? Levíticos 1-5, faça o que é correto, e eu vou fazer ainda mais, pode me provar se eu não fizer, eu vou abrir as janelas dos céus. Quando você dizima, você make sure, você mantém essa janela aberta. E muitas vezes nós, no verão, quando a gente abre a janela, a gente não sabe o que vai entrar pela janela. Pode entrar mosca, pode entrar qualquer coisa. A gente não sabe. Mas quando Deus fala assim, eu manterei essa janela aberta e faça prova de mim, Ele está querendo dizer, olha, que tudo que você precisar de acesso desse reino, eu vou garantir. E quando eu falo às vezes que, olha, dízimo ele não te garante bênção. É a oferta que vai te garantir as bênçãos, sem medida. Porque dízimo, queridos, é obediência, é fidelidade. Agora, oferta, geralmente, é sacrifício e é algo além, separado. Se você, por exemplo, quer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, em qualquer lugar, em qualquer território, em qualquer nação, em qualquer sistema governamental, você não vai ser bem-sucedido, principalmente financeiramente, apenas recebendo um salário. Infelizmente, essa é a realidade. Você não vai ser bem-sucedido. O que a maioria das pessoas bem-sucedidas fazem? Elas começam a administrar tão bem que elas começam a guardar e chegam num ponto, elas começam a investir. E eu quero te dizer, querido, se você nunca ouviu, dízimo é uma coisa, oferta é investimento no reino de Deus. Dízimo você não investe, oferta você não investe. A oferta você investe, o dízimo não. E o problema é que muitas pessoas, principalmente dentro da casa do Senhor, elas não são prósperas porque elas não entendem esse princípio de ofertar. É a oferta, queridos, que te leva a níveis diferenciados, principalmente na parte financeira. Não é à toa que nós temos em todo o culto a parte de dízimos e oferta. Dízimo, a maioria das pessoas dizimam. E eu vou dizer que, mais uma vez, infelizmente dizimam por medo. Se eu não der, eu vou perder. Se eu não der, Deus vai tirar. Se eu não der... Não, não é dessa forma, queridos. Deus não é esse tipo de pai, de senhor, que está lá contando, olha, no dia tal, não deu, corta lá, anjo. Corta porque ele não deu. Não, não é assim. Mas quando a gente entende que vai além, investir no reino de Deus não é dizimar. Enquanto eu não entendo isso, eu não sou próspero. Sem medidas. Sem medidas. Vamos voltar, então, vamos tirar a prova dos 3, ou a prova real, como a gente costuma falar no Brasil, lembra da nossa escola? Vamos tirar essa prova. Imagina, por exemplo, vamos pegar uma figura conhecida, vamos usar o Bill Gates, por exemplo. Bill Gates é uma das figuras mais bem-sucedidas e uma das pessoas com mais aquisição financeira. Ele não começou, queridos,
porque ele recebeu dos pais, ou já vem de herança. Não, ele não começou dessa forma. Se você for ver a história dele como de muitos, ele começou pequeno, mas ele começou com um pensamento de investimento. Foi investindo até certo ponto, a qual ele dominou a área pela quantidade de investimentos que ele fez. Essa é a ideia, são os planos de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Que eu tenha um entendimento tão profundo, a qual eu serei tão grande nessa terra, que as pessoas, elas terão que ver, elas perceberão que há algo diferenciado em mim. Não é apenas a salvação, queridos, é uma fidelidade, é um sacrifício a mais. Por isso que Deus, Ele te cobra o dízimo, mas Ele não te cobra a oferta. Você não vai ver Deus cobrando em nenhum momento. Ele menciona, mas Ele não cobra. Não tem nada de dizendo que se você não ofertar, você vai perder, você vai estar em maldição. Não. Ele apenas menciona o dízimo, como parte da aliança, como parte da cidadania celestial, como parte da nossa representação nesse país, como contribuição. Eu preciso pagar as minhas taxas. Da mesma forma é no reino dos céus. Agora, quando eu oferto, eu entro em uma outra dimensão. Porque eu estou entrando numa dimensão aonde eu estou tirando um sacrifício. Eu estou olhando lá na frente. Não mais aqui. Se eu tirar isso aqui, vai fazer falta. Está apertado mesmo, né? Tá apertado. Essas guerras, não sei o que vai acontecer, então eu vou guardar, vou reter. Essa não é a mentalidade das pessoas que crescem e evoluem. Está ruim, queridos, o que eles fazem? Eu vou investir em algo a qual eu possa crescer. Está tendo uma guerra, então eu vou pensar em alguma coisa para mim investir e ganhar dinheiro em cima da desgraça dos outros. Literalmente é dessa forma. Ele não fica pensando em guardar para ter, apenas para dizer que tem e não fazer nada. Não, ele pensa sempre em investimento, lá na frente. Eu ganhei 1, o que eu posso fazer para multiplicar esse 1? Já ganhei 10, então eu vou guardar 5, o que eu posso fazer para multiplicar esses 5? Essa é a mentalidade que Deus quer instituir na nossa mente e que nós não entendemos. Quando o povo do mundo entende, eles prosperam. Aí eles chegam igual o povo de Israel. Mas Senhor, por que o ímpio prospera e nós que somos filhos, não? Aí o Senhor falou brabo com eles. Pare de reclamar. Preste atenção nos mínimos detalhes, nas entrelinhas, que vocês vão entender o porquê que vocês não prosperam. O povo do mundo, o ímpio, eles não são o meu povo, mas como eles têm entendimento, eu sou obrigado, vamos dizer assim, a abençoá-los, porque eles seguem o que vocês não seguem, eles fazem o que vocês deveriam fazer e não fazem. Eles investem, eles não apenas pagam tax, mas eles investem extra. O nosso problema é dinheiro. A gente leva tudo para o lado do dinheiro e nunca para o lado do investimento. A gente não pensa em investir. A própria Bíblia diz, olha, se você vai investir, investe no reino dos céus. Porque lá ninguém come, ninguém leva, traça, nem ferrugem, nada. Mas mesmo assim a nossa mentalidade não muda. A gente pensa, uau, é isso que eu quero, Senhor. Mas chega na hora de dizimar e ofertar, eu apenas dizimo. Por quê? Porque a oferta é um sacrifício. O primeiro que nos deu esse exemplo foi o próprio Deus. Eu já falei e volto a falar, Deus ele não deu o dízimo dos céus para nós. Ele não dizimou na terra. Deus ele entregou uma oferta inestimável, o que ele tinha.
Aí quando você entende o que Deus fez, você vai entender o porquê que Jesus estava olhando para as ofertas no templo, e chama a atenção de Jesus a viúva, a oferta que ela deu. E Jesus ensina uma lição. Olha, o que eles deram não era sacrifício. Nenhum deles sacrificou uma oferta. Agora, aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha. Há uma... Como é que eu vou falar? Há um protocolo, quando se fala de reinos, há um protocolo que sempre quando você vai se apresentar perante, já estou quase terminando, fica tranquilo. Quando você vai se apresentar diante de um rei, seja ele aonde for, qualquer nação, diante de um rei, há um protocolo que você não pode chegar na presença dele de mãos vazias. Você tem que levar algum presente. Esse é um protocolo em todos os reinos, sem exceção. A primeira coisa que, por exemplo, se você for ter um encontro com o rei Charles, a pessoa que vai estar organizando, o porta-voz, ele vai perguntar, você precisa trazer um presente, o que você vai trazer? Aí é claro que a gente pensa, o que eu vou dar para o rei Charles, que tem tudo, né? O que eu vou oferecer para ele? Mas geralmente, o que é oferecido é algo peculiar, particular, seu, que só você consegue fazer, produzir, explicar. Você apresenta para o rei, porque a primeira coisa que você precisa fazer em um protocolo real é apresentar uma oferta. Porque quando você apresenta uma oferta a um rei, você está colocando uma pressão no rei para que ele te dê de volta, não o que você deu, mas no mínimo dobrado. Você está entendendo como funciona? A gente não tem a noção de como funciona reinos e quer entender o reino de Deus. Quando a gente oferta para Deus, você não está dando dinheiro para Deus, você está colocando uma pressão em Deus, dizendo, olha Deus, está aqui o meu sacrifício. Você não está dizendo, mas Deus está entendendo, ok, espera um pouco que eu vou dobrar esse sacrifício, você vai ver o que eu vou fazer. Faça a prova de mim, você vai ver se não vai ser abundante. São protocolos reais, não são democráticos, são reais. Apenas para reis, apenas em reinos. Por isso que eu comecei dizendo, a única palavra que Jesus pregava era reino. Por quê? Porque não tinha outra coisa para pregar. Olha, tem o reino de meu pai, mas se vocês querem morar no reino de meu pai, é dessa forma, é assim que funciona, é assim, preste atenção. Não entre nesse reino se vocês não estiverem dispostos a se render totalmente ao rei. Ele deixa muito claro. Aí quando a gente vem e acha que é apenas um símbolo de religiosidade, ou por medo de não ir para o inferno, a gente passa a não conhecer todos os outros protocolos. Como funciona o reino de Deus? É bom a gente ler que Jesus fala, eu vos darei as chaves dessa república, ou dessa cidade. Não, ele fala, eu vos darei as chaves do reino. Agora, se eu não sei o que é um reino, como funciona, quais são os protocolos e qual a funcionalidade que cada protocolo tem, é difícil. Aí a gente volta a reclamar. Mas por que, Senhor, tanta desolação? Por que tu se esquecesse de nós? Nós somos o povo escolhido, a nação eleita que o Senhor elegeu. Aí o Senhor vai e fala, olha, preste atenção, os seus pais e vocês estão deixando furo comigo. Voltem a se consertar. Preste atenção. Por isso, queridos, que se você pensa em algum tipo de investimento eterno no reino de Deus, você precisa começar a pensar em ofertar. Você sabia que o seu táxi que você paga para o governo britânico, ele não te dá nenhum retorno financeiro? Ele não te dá nada. Você é que contribui para o bom andamento do país. Por isso que Deus instituiu o dízimo como o táxi dele, do reino dos céus, para que haja o quê? Mantimentos. Você paga o teu táxi para que haja o quê? Mantimentos. Para que haja ruas, NHS, para que haja mantimentos no reino da Inglaterra. Agora, quando você pensa diferente, como algumas pessoas, o que você pensa
O que você faz com o que sobra, ou um pouquinho que sobra, ou quase nada que sobra? Você pensa em investir. Aí desse investimento que você investe aqui no país, você começa a receber dividendos, lucro, din-din. Você começa a ver algo crescendo. Mas não é do seu táxi, é do seu investimento. Por isso que quando Deus fala ali, ó, Ele deixa bem claro e Ele divide. Trazei, faça de novo, volte a obedecer. Daí então, pode fazer prova, pode provar. Por que eu falo isso, queridos? Por que eu quero deixar essa palavra essa noite? Porque o nosso maior clamor, principalmente nesse tempo, é: Deus, me dê mais recursos. Senhor, me dê condições para abençoar a Tua obra. Senhor, me dê condições para ajudar o pobre, a viúva, o necessitado. Senhor, me dê condições para ajudar essa família que precisa. Queridos, eu não sei se a família é crente ou não é crente, mas não é bom a gente estar todos aqui envolvidos, cada um dando uma fralda, um pouquinho de leite, um negocinho. Não é bom a gente estar envolvido? Queridos, não há uma recompensa maior do que você vê nos olhos das pessoas a retribuição, a gratidão do amor que elas não mereciam. Se nós tivéssemos conversássemos com essas pessoas, a primeira coisa que ela vai falar é assim: por que vocês estão fazendo isso? Vocês não me conhecem. Ela vai falar com lágrima nos olhos, porque isso vai além, queridos, da expectativa. E o que eu e você queremos, o que nós queremos no nosso coração, é ir além com Deus, é fazer mais, ter mais condições. É verdade ou não é? Ter mais condições, a gente quer ter mais condições para abençoar, para dar, para fazer. Mas enquanto eu não entender que a condição só vai vir quando o meu sacrifício entrar em cena no reino, é que daí eu vou ter. Eu tenho certeza que essa noite muitas questões foram respondidas. Muitos clamores: Senhor, por que até agora eu estou nessa situação? Senhor, por que eu ainda não fui abençoado? Pai, por que eu ainda... Por quê? E o Senhor fala essa noite. Não é apenas sobre salvação, vir à igreja, ter um tempo, adorar, se jogar. Queridos, Deus quer que você faça muito mais, vá muito mais além, tenha muito mais para dar e ajudar. Agora, se você não entende o protocolo, que isso vai funcionar, como isso vai gerar, não cobre de Deus. Nós vamos continuar vendo o ímpio prosperando, porque ele segue esse protocolo. Não serve a Deus, mas segue o protocolo. A Bíblia fala algo interessante: o sol nasce para o justo e para o não justo, para o ímpio. A chuva cai para o justo e para o não justo, para o ímpio. Por que cai para os dois? Porque essa é uma lei estabelecida, instituída. Quem segue a lei é automaticamente, diretamente abençoado. Quem não segue, perece. E meu tempo já se acabou. Fique de pé, queridos. Porque já, queridos, nós teremos o diácono Ícaro aqui. Ele irá fazer a parte de dízimos e ofertas. E novamente, se você perceber, nós sempre precisamos te lembrar, te incentivar. Muitas vezes trazer uma questão sobre um país, o Paquistão, uma família, para nos incentivar, além do dízimo, ofertar. Mas um coração que entende o protocolo do reino de Deus e como Deus distribui o acesso, a partir dessa noite eu quero que você comece
a pensar em investimento, investir no reino de Deus. E eu te garanto, queridos, por experiência, que funciona, vale a pena. Vale a pena, queridos, vale a pena. Não é sobre quantidade. Eu não tenho muito, eu faço igual a viúva. Não é sobre quantidade, é sobre você entender, é sobre você praticar, é sobre você começar no pouco e Deus vai te levar. Porque essa noite, essa é a palavra que o Senhor mandou liberar sobre a tua vida. Ele não tem apenas uma vida medíocre, mediana, apenas um salário para você. Ele tem grandes coisas, mas Ele precisa que você comece a caminhar nessas promessas. Não é sobre uma necessidade, é sobre um entendimento. E essa noite eu quero liberar sobre a tua vida esse entendimento, que a partir de hoje irá começar em mim, em nós. Quem sabe os meus filhos colherão, quem sabe os meus netos colherão, mas irá começar comigo. E é o que eu declaro sobre a tua vida essa noite. Sobre essa semente, sobre essa palavra, eu declaro sobre a tua vida. Porque sábado passado o pastor falou que um novo tempo se iniciou, não está se iniciando, se iniciou. Até as palavras que o pastor libera, preste atenção. Um novo tempo se iniciou, então já foi, já começou. Por isso que o Senhor, nesse sábado, Ele está te liberando. Olha, é aqui que eu quero que você entre. Preste atenção, não fique de fora. Grandes coisas o Senhor tem para aqueles que confiam nele. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor, mesmo quando nós não somos fiéis. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu entendimento, Senhor. Pai, perdoa-nos, ó Deus, se até hoje, Pai, nós não praticamos e não entendemos, Pai, da forma que tu queres, Senhor, se não estamos de acordo com os teus preceitos, Senhor, com os protocolos reais, Senhor, do teu reino. Mas, Pai, a partir de hoje, Senhor, nós nos prostramos a Ti, Senhor, e nós queremos caminhar contigo, Senhor, não mais isoladamente, Senhor, não mais sozinho, mas contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, te adorar, Senhor, investir no teu reino, Senhor, ser fiéis, ó Deus, Pai, para que essa terra, Senhor, ela nos dê, Senhor, mais do que possamos pensar, pedir ou imaginar, conforme as tuas palavras, Pai. Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, eu quero liberar, Pai, essa palavra essa noite, Senhor, que não seremos mais os mesmos. A partir, Senhor, de sábado passado, Senhor, nós não somos mais os mesmos, ó Deus. Pai, nós iremos fazer, Pai, algo a mais, extra, iremos andar uma milha a mais, Senhor, iremos fazer mais, Senhor, iremos investir no Teu reino, Pai, para que esse povo e essa nação, Senhor, seja beneficiado através das nossas vidas, Pai. Deus, olha para cada um dos Teus filhos essa noite, Senhor. Pai, todo aquele, Senhor, que a semente germinar, Pai, dê a eles, Senhor, uma clareza e condições, Pai, para chegar em lugares altos, ó Deus, inimagináveis, ó Deus, a qual Tu tens preparado para cada um deles, Deus. E eu Te louvo pela vida de cada um dos Teus filhos, Pai, e Te agradeço por essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém? Aleluias! Santo é o Senhor. Declarar sobre a tua vida essa semana, que será uma semana sobrenatural. Mas não é apenas um jargão que a gente repete todo final do culto aqui, não, queridos. Eu quero liberar sobre a tua vida realmente uma semana sobrenatural. Sobrenatural, onde você vai ver frutos a qual você nem lembra que plantou. Mas o Senhor vai começar a partir dessa semana
Você vai começar a partir dessa semana a perceber a movimentação de Deus, do reino dele sobre a tua vida e através da tua vida. Eu quero liberar uma semana onde você irá bater e o Senhor irá abrir, aonde você irá buscar e você encontrará, aonde você clamará e você ouvirá o Senhor respondendo, aonde você será luz para este mundo, aonde você colocar a planta dos teus pés, ali vai ser abençoado, aonde você colocar as tuas mãos, ali será abençoado. Eu declaro sobre a tua vida que o Senhor irá te visitar em sonhos, em visões. Eu declaro que o Senhor irá te incomodar para estar mais com Ele. Eu declaro que você será bênção esta semana, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém! Aleluias! Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.